Dia, nono ano, tudo bem com vocês? Assim espero. Então, nós vamos falar mais um pouco sobre genética e hereditariedade. Então, eu coloquei para vocês aqui na anterior, né, nós colocamos aí o DNA, os cromossomas, né, vocês já os conhecem. Então, agora nós vamos falar sobre genética e hereditariedade. O que é o material genético? Nós temos aqui o exemplo, né, de uma molécula de DNA, que é o conjunto de todos os genes de um organismo que se dá o nome de genoma, o genoma humano. Então, esse genoma humano, ele tem 120 mil genes, cada uma dessa dobra, é um gene, né, um locus gene. Nós temos aqui os genes onde estão cronometradas todas as características, né, do ser humano. Então, nós temos a cor dos olhos, que é determinado pelos menos 8 genes. Genoma de Drosophila, 14 mil genes, né? Então, assim, aqui você percebe como que foi mapeado esse genoma, né, humano. E com essa descoberta, né, se descobriu muitas curas de muitas doenças, né? Além de muitas tecnologias em relação à questão do corpo humano. Aí nós temos aqui o conceito em genética. Genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade e os mecanismos envolvidos na transmissão das características. Que características é essas? Que nós herdamos dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, dos nossos antepassados, né? São as características genéticas. Então, nós temos aqui os cromossomos, que vocês viram na aula anterior, né? Nós temos os locus gênicos, né? Cada gene, cada alelo desses é uma característica que faz parte dessa molécula de DNA. O que é o DNA? Ácido desoxirribonucleico, né? DNA. Então, ácido desoxirribonucleico. E o gene é um segmento do DNA que determina uma característica. Então, por exemplo, esse segmento aqui pode determinar a cor dos olhos. Esse outro segmento aqui, se seu cabelo é liso, seu cabelo é crespo e assim por diante. Continuando. Aí, onde se encontra a informação genética? Encontra na célula, justamente no núcleo, na célula eucariótica, né? E elas são dadas como cromossomas que formam a corrente DNA. Esses cromossomas, cromo colorido, soma corpo, são apenas visíveis durante a divisão da célula, ou seja, da mitose e da meiose, como vocês viram na aula anterior, né? Então, aqui, no núcleo, como que a gente pode saber que realmente no núcleo é que começa toda a vida humana? Então, nós sabemos assim, por exemplo, a galinha. Existe um pintinho, um ovo, por exemplo. Você pega um ovo que foi pego lá no galinheiro, um ovo galado, né? Houve a cópula do galo com a galinha. Então, você pega esse ovo, vai fritar esse ovo. De repente, você abre esse ovo lá na frigideira, aparece bem na gêmeazinha, aparece um pinguinho de sangue. Já era o princípio de uma vida. Na verdade, aquele ovo já estava galado, já estava fecundado, né? E aí, aquele sanguinho já começava a ser a formação de um novo pintinho. Continuando. Aí nós temos introdução à genética, princípios da hereditariedade. Os filhos herdam os genes dos pais. Os genes são transmitidos através dos gametas, masculino e feminino, óvulo e espermatozoide. Cada gameta contém um conjunto completo de genes, específico da espécie, tá? Os genes ocorrem aos pares nos indivíduos, como nós vimos lá, os cromossomas todos em pares, né? Os genes ocorrem aos pares dos indivíduos. As versões de cada gene, os alelos, separam-se na formação de gametas. Como eu coloquei lá para vocês na meiose, né? Quando um adulto tem 2N, o pai e a mãe têm 2N, e quando eles chegam na época da reprodução, vão reproduzir óvulos e espermatozoides com N. Aí nós temos a hereditariedade. É o conjunto de processos biológicos que asseguram que cada ser vivo
receba e transmita informações genéticas através da reprodução. Cromossomos, anterior. Cromossomos homólogos. O que é homólogo? Homo vem de igual, né? Então, nós temos lá homólogos. Você vê que, mesmo por ser diferente em cores, por ser aqui feminino e aqui masculino, mas o formato deles são iguais. Você vê o tamanho igual, o formato igual, né? Então, eles são homólogos. Os não homólogos, você percebe lá o masculino e o feminino, mas um menor, outro maior. Então, já é diferente um do outro, né? Então, eles não são homólogos. Pra frente. Aí, nós temos o homozigoto. O que é homo? Igual. Zigoto. Célula reprodutiva, já com os 46 pares cromossômicos, tá? Você tinha um óvulo N, um espermatozoide do N, quando fecundou, formou-se um homozigoto 2N. Então, nós temos dois pares aqui, né? Dois alelos que formam um cromossoma. Então, nós temos aqui azão, que é uma característica dominante, letra maiúscula. Bezinho é uma característica recessiva. Por quê? Pode determinar, por exemplo, uma pessoa, um gene, a pessoa que tem diabetes, por exemplo. Vamos dizer que a pessoa, aqui ó, um casal, vamos dizer aqui, por exemplo, um casal homozigótico, né, dominante, a mulher homozigótica, dominante, casou-se com um homem homozigoto recessivo. Aí você vai formar esses pares, você vai fazer a junção desses pares, você vai perceber aqui que vai nascer daqui filhos com 50% de probabilidade de ter diabetes. Então, por exemplo, se nós vamos procurar os filhos se vão ter diabetes ou não, aqui a probabilidade é de que ele nasça 50% desses filhos desenvolvam a diabetes. O genótipo e o fenótipo. O que é genótipo? É um conjunto de genes alelos que o descendente recebe dos pais. É a constituição genética do indivíduo. O fenótipo é a aparência, ou seja, as manifestações físicas do genótipo, ou seja, de cor. Então, por exemplo, nasceu uns gêmeos. Os gêmeos, por exemplo, nasceu lá no Rio Grande do Sul. Aí um casou, ficou lá. Outro casou e veio para Cuiabá. Quando eles se juntam novamente, um vai ver que está mais escuro que o outro. Ué, mas vocês são gêmeos? Mas ele é mais escuro e você é mais claro. Ele falou, não, porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul e ele está em Cuiabá. Mas isso influencia? Igual uma vez que eu revi uma reportagem, todo mundo riu. Por quê? Porque na reportagem falava assim, eu era branco, vim para Cuiabá e fiquei preto. Isso é verdade? Sim. Por quê? Porque, na verdade, o fenótipo, eu posso ter uma determinação carga genética, mas quando o meio influencia, sim, na minha coloração, na minha questão no meu cabelo, né? Muita insolação vai influenciar na minha cor, vai influenciar na questão do meu cabelo, da minha pele, tá? Tudo isso influencia sim. Isso aqui é o fenótipo, que vai provocar algumas alterações na característica do genótipo. Aí nós temos aqui herança genética ligada aos cromossomos sexuais. Na verdade, é uma herança genética. É tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós temos um casal. Nós temos aqui o cromossomos sexuais, por exemplo. Aqui nós temos o gameta feminino e aqui um gameta masculino. Do cruzamento vai dar quê? O feminino, né? O masculino, aliás, XY, né? XY vai dar XY. Se eu pegar X e X, ele vai dar XX, ou seja, vai ser menina, né? E é assim que eles fazem o cruzamento, quando você vai fazer, por exemplo,
uma gravidez in vitro. Ele vai pegar os gametas, né? Aqueles gametas mais propensos a feminino e masculino, se você quer o bebê masculino. E os gametas mais femininos para você dar à luz a uma menina. Isso influencia, tá? Isso é biotecnologia. Aí nós temos aqui, como é que acontece, né? Por exemplo, o progenitor doente, uma pressão alta, por exemplo. A mulher tem pressão alta, o homem saudável. A probabilidade, se eles forem, por exemplo, aqui vai ser azinho, porque era um progenitor, ou pode ser um azinho, e aqui um azão, né? Azinho. Então, nós temos aqui doentes, 2 filhos doentes e 2 filhos saudáveis. Então, nós vamos ter aqui um homozigótico dominante, recessivo, e aqui um dominante homozigótico dominante saudável. Então, a probabilidade aqui de 50% de filhos nascerem doentes e 50% de ter filhos saudáveis. E a atividade aí para vocês. Boa aula, até a próxima.